Fala galera, estamos aqui com mais um programa, episódio novo, 01 Sobrevivente. Lembrando de pedir para vocês, não esquecer de dar o like, se inscrever. Já estamos aí já alcançando já uns números, né, Robinho? Números bons. Não, tá bom. Agradecer também nossos patrocinadores, né? Sim, O Robinho que é o nosso estamos agradecendo aí a JVL Distribuidora aí, a distribuidora dos melhores açaí aí brasileiro aí, tem aí no Rio de Janeiro também. Você que quiser comprar, entre em contato lá com a JVL Distribuidora. Chega de caminhão? De carreta, bitrem. Não importa onde for. Ele vai chegar de truque, meu irmão. Ele vai dar um jeito. Ele falou que vai fazer a sua entrega. Também tem o AfroReg Audiovisual aí. A Frusão aí, materiais de construções e reforma. Tem também a Ziran, empresa de transporte e logístico. E o senhor aí que quiser fazer parte desse projeto 01 Sobrevivente, entre lá no direct lá, mande o seu número lá pra gente poder ver se você quiser fazer uma parceria conosco aí, um patrocinador. Seja um patrocinador desse canal também. Temos aí o QR Code, né, Alex? Isso. Você que quiser abençoar, ajudar aí, ó, qualquer doação é bem-vinda, entendeu? Para que a gente possa manter esse canal no ar. Tenha certeza de uma coisa, você vai estar semeando num podcast abençoado, não é isso, meu irmão? Ajudando a chegar nas comunidades em todos os lugares do Brasil. Positivo, jovem positivo. Não pro crime. Então, hoje nós estamos aqui com um amigo, né, que tem uma história muito bonita. São Gonçalo? São Gonçalo. Aí você, São Gonçalo. a todos aí de São Gonçalo aí, São Gonçalenses. São Gonçalense. Um forte abraço para todos vocês aí que nos seguem aí, tá bom? Continue nessa força aí, que Deus é com todos vocês. Nosso irmão lá de São Gonçalo. É, lá de São Meu Gonçalo. irmão? Ele é ali atravessou a ponte, Atravessou, né? A ponte. É Mas ali do Morro do Abacatão. Morro do Abacatão. Abacatão. Mandar Então, um alô pra toda a comunidade do Abacatão. E a adjacências. Adjacências, né, meu irmão? Que às vezes a língua enrola. É, ele não roda. É igual o Fabinho, de vez em quando ele faz umas palavras bonitas, até eu falo, será que tá certo, será que tá errado? Vou no dicionário. Mandar um abraço rapidinho. pro Fabinho, pro Patrick. Que tá lá. Patrick tá lá no Chile falando do 01 Sobrevivente. Sim, tá pregando sim. também. Vamos lá. Hoje nós temos o prazer e a honra de estar entrevistando o nosso amigo e irmão Everton. Everson. O ex-Bill do Abacatão de São Gonçalo. Bill. Boa noite, meu irmão. Fala com a gente. Boa noite. Prazer enorme estar aqui nesse podcast 01 Sobrevivente. Estamos aqui para fazer a vontade, sabe, de Deus, glorificar o nome do Senhor. E desde já eu quero mandar um abraço a todos que estão assistindo esse podcast, a todos que estão vendo, sabe, esse podcast. Então que seja, sabe, edificado para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Amém, meu irmão. Saiba que para nós é muito orgulho poder estar aqui hoje, para você poder contar um pouco a sua história. Amém. Poder retratar, né? Retratar o que Deus fez na sua vida e também contar um pouco o processo que foi, né, na sua vida. Do início ao fim. Ao fim com história... Com história, ó. História boa, porque... Boa. Quem vem aqui conta a história, às vezes, de alguns amigos que não tiveram essa mesma sorte. É verdade, meu irmão. Estamos aqui para mostrar isso, que o crime não compensa. Conta com a gente aí, meu irmão, como é que foi a tua infância, família, né, a criação, aonde foi. Conta um pouco pra gente aí de seus irmãos. Seu apelido, como é que chega nesse apelido Bill, né, Robinho? Boa noite. Meu começo de infância, meu início, esse apelido já é desde criança, quando eu nasci. Já nasceu Bill. Já nasci, como já botando apelido na minha vida. E foi crescendo, as pessoas me chamando de Bill e ficou aí. Eu de Bill, e tem um irmão gêmeo também que se chama Cabeça, entendeu? Aí ficou Bill e Cabeça, Bill e Ted. E assim, Ted daquele desenho? E assim foi indo. Pegou. E hoje todo mundo me conhece como Bill, mas hoje, para honra e glória do Senhor, hoje eu não tenho vulgo. Hoje meu nome é Everson. E assim, minha trajetória, sabe, o meu início, a minha infância, foi uma infância muito boa, graças a Deus, sabe? Tem um pai, sabe, maravilhoso, que sempre me abraçou. Manda um alô pro teu pai. Tem uma mãe também maravilhosa que me abraçou e, inclusive, agora eu quero mandar um abraço pros meus pais que estão, sabe, vão me assistir. Então, assim, beijo, amo vocês. Agradeço a Deus, sabe, por você existir na minha vida. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Então, assim, meu começo da infância foi um começo maravilhoso,
sabe? A qual tinha um acolhimento de pai, de mãe, não só de pai, de mãe, de tio, de avô, de avó. E, para honra e glória do Senhor, eu fui crescendo. E ali, sabe, eu fui cada dia mais melhorando, cada dia mais crescendo. Mas chegou um determinado tempo da juventude que... Sabe como que é a juventude, né? Porque a juventude querendo conhecer o mundo, a juventude querendo conhecer os prazeres do mundo. E ali, sabe, eu comecei a crescer me envolvendo, comecei a crescer vendo coisas que não era para ver. Apesar de ter uma educação muito boa, apesar de ter, sabe, uma educação, sabe, privilegiada pelos meus pais, mas aí a decisão nunca é dos pais, mas a decisão é dos filhos. Quando os filhos se tornam um pouco mais inteligente, mais compreensivo com o mundo, então a escolha já não é mais do pai, mas sim é dos filhos. Sim, sim. E eu, sabe, tive uma infância maravilhosa, uma infância muito boa, que eu entendia com todos, com tudo. Até hoje, graças a Deus, eu me entendo com todos e com todo mundo. Mas, assim, eu não tenho o que reclamar da minha infância. Minha infância, sabe, meu pai e minha mãe me criou. Apesar de eles terem se separado quando eu era pequeno, mas mesmo assim tinha uma convivência muito boa com eles. E até hoje eu tenho. Então, assim, a escolha não foi, assim, dos meus pais. A escolha para me chegar nesse declínio de tráfico de droga, esse declínio, sabe, de guerra, de invasões, de comandar tráfico de droga, não foi da minha mãe nem do meu pai. Prisões não foi da minha mãe nem do meu pai. Mas se foi eu tudo que carretei as consequências das vidas. Vamos lá, então, assim, a gente começa perguntando a gente infância. Entende quais escolhas, né, cara? Você vai ficar nessa, meu irmão. Tu fala um bagulho da infância do cara e você mete um bagulho de escolha. As nossas escolhas que nos levam, né, meu irmão? Cega, meu irmão. As nossas escolhas que nos levam aos nossos caminhos. Mas deixa ele contar, parceiro, como é que a infância dele ali dentro... Por que o morro lá é chamado de Abacatão? É um morro porque tinha muito... Porque eu sou da Mangueira, né, mano? Tu é do abacate. Tá entendendo? Porque lá tinha muita mangueira. Lá tinha muito pé de abacate. Sim, isso aí. Então, lá na Mangueira... Conforme lá na Mangueira tinha bastante mangueira. Na Mangueira, porque tinha muita mangueira. E no Abacatão é porque tinha muito pé de abacate. Caraca, maneiro. Aí se tornou Abacatão. Entendeu? E o povo hoje só conhece como Abacatão. Se falar bairro Boa Vista, ninguém conhece bairro Boa Vista. O Abacatão fica no Boa Vista. Entendeu? A Mangueira fica em São Cristóvão. É isso aí. Então, a nossa história é quase igual. Um é do abacate, outro é da Mangueira. Esse aqui é da Kelso, tá todo mundo já puto com ele, que ele não fala. E aí fica falando que vai contar o testemunho. Isso aqui, em breve. O mistério dele tá complicado. Emerson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pode falar. São quantos irmãos você tem? São quantos irmãos? Eu tenho... Com a minha... São eu e meu irmão gêmeo. Fora do casamento com meu pai, são um caçula. São 3. Você é gêmeo? Sou gêmeos. É mesmo, cara? Teu irmão. Manda um alô pro teu irmão, manda um conselho pro teu irmão. Quero mandar um abraço pro meu irmão Everton. E quero dizer que assim que eu mudei, transformei, eu creio que meu irmão também vai ser transformado. É Everton e Everson? Everton e Everson. Isso aí. Rapaz, bacana. É isso aí. Bacana. Agora eu me confundi. Eu tô falando com o Everton ou com o Everson? Com o Everson. Nesse momento é com o Everson. Em breve o Everton também vai estar aí para poder glorificar e exaltar o nome do rei aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Ali essa comunidade ela é em São Gonçalo, correto? Sim. Ali do outro lado da poça. Ali tem muitas comunidades ao redor. Sim. Ali, quando a tua infância, cara, você estudava ali no teu bairro ou em outro bairro separado? Não, eu estudei ali. Nasci e fui criado ali e estudei ali. Minha formação foi ali. Era um bom aluno, meu irmão? Graças Tirava a Deus. Nota boa? Era um bom aluno. Subiu muito em pé de abacate pra tirar Muito. Comeu muito abacate. Aí, falando nisso, você comeu muito, como é que fala? Colesterol bom, né? Vitamina de abacate com força, de abacate, muita vitamina de abacate. Abacate é gostoso, mas vamos lá. Aí, estamos aqui ao vivo aqui também no Instagram. Quando você quiser agora, você entra lá no nosso Instagram ao vivo, a gente vai soltar um pedacinho do que vai ser passado. Vocês estão ligados, né? Meu irmão, no caso são 3 irmãs, né? Isso. Você, tu e teu irmão e mais um caçula, né? Legal. Você comentou que teu pai e tua mãe se separaram. Você lembra com quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu era pequeno. Se eu tinha 2 anos de vida, foi... Era novo, né, cara? Que eu lembro você foi criado, então, com pais separados? Com pais separados. Mas morava na mesma localidade. Sim, sim. Então, um dia eu tava com ele, ou até no mesmo dia eu tava com um, tava com o outro. Tinha comunidade, né? Tinha convivência boa, na comunidade. Tem avós? Tenho avós.
Entendeu? Inclusive, eu quero mandar um abraço pra minha avó, uma que torce por mim, uma que me incentivou, sabe? Me incentiva a cada dia mais ser melhor do que ontem. Então, um abraço, sabe, pra dona Marluce. Um beijo. Marluce. Te amo, tá? Pô, quem tem sua vovozinha, pô, cuida dela, zela por ela, seu papai, sua mamãe. Eles sempre vão torcer pela tua vitória, tenha certeza disso. Cara, é muito bom, o Everson, poder ouvir um jovem, né? Um jovem igual você, acredito que você seja novo. Mas vem cá, lá em São Gonçalo tem praia, Alex? São Gonçalo, claro que tem. Claro Lá no que Salgueiro tem praia. Né? Praia da Luz, Praia das Pedrinhas. Ah, tu mora perto da praia, filho? De frente pra praia. Por Dá isso. pra ver, né? Dá pra ver, tá acabadinho. A visão do morro dá pra ver tudo. A Marizia deu uma... Não entendeu não, cara? Deu uma acabada, deu uma acabada. O Rabin quer dizer que você tá com muito sal no rosto. Deu uma acabada. A gente descontrai, pra tua entrevista, essa que tá Pra tu tu fica ficar tensa, relaxado. pra relaxar, entendeu? Entendeu? Mas a gente nessa vida, a gente fica acabado, né? Fica brincando, acabado o quê? Tá Tá bonitão o bonitão, brilho meu. do Espírito Santo aí, Mas graças a Deus, agora, A gente graças ia pegar a uma Deus. foto toda antes e depois pra gente ver se tá acabado mesmo. O quê? Nem Irmão. queira ver. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Você acredita, ô Everson, que de repentemente, por não ter sido criado diretamente com o seu pai, só a sua mãe, pode ter contribuído para que você pudesse ter tomado um rumo diferente na sua vida? Porque às vezes a gente entende que, por exemplo, eu fui criado sem pai. Meu pai faleceu, eu tinha 7 meses de idade. E a mãe, ela age muito pelo coração. O pai age pela razão. Um pai é aquele que puxa a orelha mesmo do filho, ó, tá errado, entendeu? Corrige quando necessário. Tem mãe também que é pai e mãe que também sabe corrigir. E nem tanto, muitos filhos não se debandearam para um outro lado. Mas a gente sabe que às vezes as nossas escolhas faz com que a gente acabe tomando caminhos, né, meu irmão? Que aos olhos até parecem ser bons, mas sabemos que no final é caminho de morte, né, meu irmão? O que tu tem a dizer sobre isso? Assim, isso não me afetou em nada não, no meu crescimento não. Sim. Graças a Deus, porque eu tinha convivência com eles. Não foi minha mãe que cuidou de mim, mas foi meu pai. Sim. Meu pai que pegou a gente e cuidou da gente, teve responsabilidade com a gente. Mas sempre eu tava ali junto com a minha mãe. Sim. Então assim, nada me atrapalhou para que o meu erro que eu cometi não foi por causa deles. Sim, entendeu? sim. Eu quero deixar frisado aqui que as escolhas são nossas. Sim. É nós que escolhemos o nosso futuro. É nós que escolhemos o nosso presente. Então, assim, eu só tenho que agradecer a eles tudo que eles fizeram por mim. E graças a Deus não me interviu em nada. Entendeu? Mas me fala uma coisa, Everton. A sua criação lá no Abacatão, a tua infância, você soltava pipa? Porque a gente agora estamos na época do telefone, né? Jogou bola de gude, correu aquele pique-esconde naquela época, né? Começa a querer E no namorar. polícia e ladrão, tu queria ser sempre o quê, compadre? Todo mundo quer ser o ladrão, né, meu? Pra dar comunidade é uma coisa complicada. Ninguém queria ser o polícia, todo mundo queria ser o ladrão. Nós tivemos uma entrevista aqui de um policial há uns dias terrível. atrás, manda até um abraço aí pro nosso amigo Cabo Alain Bezerra. Alain Bezerra, Cara, foi uma gente entrevista muito boa. E ali ele pôde retratar algumas realidades, coisa que até nós que vivíamos numa vida outrora lá atrás não tínhamos certo discernimento para isso. É porque cada entrevista, irmão, que é feita aqui, a gente aprende mais um pouco. É verdade. Cada dia, irmão, é uma emoção, é uma sensação diferente. Então, eu acredito que hoje não vai ser diferente, porque ainda tem muita coisa para você poder contar aí. Né? Tem muita coisa para você poder aconselhar esses jovens aí, não só de São Gonçalo, como do Rio de Janeiro, né, meu? Jovens de perto, jovens de longe, de outros estados brasileiros aí, para entender que enquanto a vida, há esperança, né, Alex? É verdade. É verdade, meu parceiro. Conta aí como é que era a tua criação ali no Abacatão, o que tu via no dia a dia, por que você começou a se despertar assim, pra essa vida se aí. despertar pelo... Pô, aquilo ali é uma coisa que, sei lá. Bom, a verdade que é a verdade, assim, a história do morro era um morro tranquilo, era um morro que não tinha tráfico, era um morro que não tinha nada, era um morro de tranquilo. E ali, assim, passou os anos, conforme teve essas operações de UPP, essas coisas, desceram muitos bandidos de certos lugares lá para outro lado, né, migraram para outro lado. As ocupações que aconteceram. Entendeu?
E o que acontece? E ali, sabe, ficou um morro muito visado. Por quê? Porque além de ser um morro grande, entendeu? É um morro que, se você for ver na geografia, é um morro perto da BR. É um morro que dá para várias saídas, para São Gonçalo, para Niterói. É bem localizado, dá para pegar as barcas para atravessar. Então ficou assim um bairro muito chamativo. Então assim, ali o morro nunca teve tráfico. Tinha uns adiantos. E quem fazia os adiantos? Era a gente mesmo. Entendeu? Conforme na juventude, que a gente fomos crescendo tudo junto ali. Graças a Deus, ali naquele morro ali, todos me conhecem. Rodei cada canto daquela comunidade. Cada pessoa que eu passo me conhece. Cada casa que eu vou, abre as portas para mim tomar um café, beber uma água. Bacana. Por quê? Porque eu fui nascido e criado ali e assim, todos me adoram, entendeu? Apesar dos meus erros, ainda, mas mesmo assim, todos ainda gostam de mim. Todos, sabe, me abraçam. Hoje em dia, então, eu sou um orgulho para eles que me viram crescer ali. Muitos me viram crescer. Muitos das pescas, porque ali também tem uma colônia de pesca, entendeu? Muitos ali me admiram. Não só ali, mas como o bairro, como também a cidade de São Gonçalo. Porque, poxa, muita gente me conhece lá, mano. Porque eu graças a Deus, eu sempre, além das minhas escolhas, mas eu sempre fiz o bem, sempre olhei, sabe, para fazer o bem. Nunca queria almejar o mal para alguém, mas sempre procurei fazer sempre o bem. Apesar que as nossas escolhas tinha certas horas que a gente tinha que tomar uma decisão. Sim, entendeu? Sim. A gente entende, Everson, o seguinte, que quando o jovem, né, ainda que vivendo uma vida errada, ele respeita o próximo, ele tem um certo respeito pelo morador ali, como você falou, existem decisões que às vezes a pessoa é obrigada a tomar para não perder a moral naquele lugar, mas antes que não precise nem tomar essas decisões. Só que a comunidade, irmão, nós entendemos que chega uma hora que, como aconteceu lá, devido às ocupações no Rio de Janeiro, muitos migraram para outros bairros, outros estados e até mesmo para outras comunidades, e proliferou muito a criminalidade. Uma coisa que o Estado achou que estava fazendo, que era o certo, acabou que se virou contra o próprio Estado. Você vê que hoje as UPP praticamente todas faliram. Existem poucas UPPs hoje dentro de comunidade, né, meu irmão? E era banho de sangue, né, cara, essas operações aí. Eram umas operações camufladas para poder tirar a vida de quem vivia nessa vida e até moradores que muitas das vezes pagam por esses erros aí. Quando você começou a ver chegar essa turma toda lá, tu não ficou assim meio que apreensivo? Cara, o que vai ser? Como é que vai ser? O que vai acontecer agora? Bom, quando começou a chegar, assim, rapaziada do Rio, essas pessoas do Rio, entendeu? Que a gente fomos vendo que os caras estavam querendo se apoderar, entendeu? Inclusive, teve uma certa vez que eles reuniram uma van, saíram do complexo e foram dar um rolê no morro e acharam o morro interessante. Mas sendo que a gente ali nos cria, como assim, muitos cria que veio comigo ali, nós vimos que ali observamos que ali era um ponto que dava dinheiro. Sim. Tanto que os pessoal do Rio que veio também viu que era uma área que lá futuramente ia dar dinheiro. Sim. Então o que os cria fizeram? Os cria começou a comprar drogas, entendeu? E fazer um adianto. A boca não era registrada. A boca hoje é registrada, mas antigamente era um adianto. E o que a gente fazia? A gente atravessava a ponte, ia no Rio, comprava e voltava. Fazia um estica, né, meu irmão? Isso aí, tipo um estica, entendeu? E ali a gente começamos a entender que isso dava dinheiro, entendeu? E ali eu comecei a entender que aquilo ali dava dinheiro muito rápido. Quantos anos atrás isso? Quantos anos atrás? Hoje eu tô com 36. Isso foi no meu 16, faz 17 anos. Tem 50 não? Ainda vou chegar lá, ainda vou chegar. 50, em nome de Jesus. Entendeu? Aí, na visão ali, era o quê? Que ali era um ponto que dava dinheiro. E a gente começamos a observar isso. A ponto de a gente começar a arriar as próprias drogas nossas, fazer adianto, entendeu? Até fechar parceria, mas teve certas parcerias que não achou com bons olhos.
Mas mesmo assim firmou uma parceria com os amigos do complexo e a gente continuou abastecendo. E ali, ali os milícia, ali tinha um grupo de milícia também. Sim. Entendeu? O grupo de milícia viu que a rapaziada estava querendo se estabelecer ali, eles começaram a querer fazer a doutrina dele dentro daquele lugar. Entendeu? Antigamente eles só cobravam água. Entendeu? Era uma merreca. Mas quando eles viram que os pessoal do HIT estava atravessando para ir para lá, eles começaram a cobrar gatonete, entendeu? A cobrar água, entendeu? A cobrar gás, entendeu? E ali ficou dividido. Ficou um adianto nosso, dos cria, e os milicianos que eram nascidos e criados com a gente. Miliciano que tu fala o quê? É polícia? É, grupo paramilitar. Quebra mesmo, mas era os quebras? Era assim, quebra. A milícia aposentado. No Niterói era meio, né? Não era essa milícia, Niterói e São Gonçalo mais aquela galera que não quer perder aquela oportunidade ali, né, meu irmão? De botar alguma coisa para vender também. Sim, eu imagino que isso aí deu muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, muita. Inclusive, assim, teve uma certa vez que... Logo assim, a gente tava no adianto, que eu tava na rua de casa, o adianto era na rua de casa, na frente do meu portão ainda. Era só entrar, fechou a boca, pra dentro de casa, abriu a boca, acordou, abriu! Perdeu, vou almoçar, galera. Pouco eu volto. Ia pra dentro de casa. Quando o povo começou a saber que ali tava rolando adianto ali, tudo era o quê? A casa de quem? Vamos lá no Bill. Vamos na rua do quem? Do Bill, pô. Chama o Bill, pô. Tudo Vamos Bill. ligar pra quem? O Bill, meu irmão. O Bill era o... Mas, Bill, tu não falou da tua infância, como é que tu chega, assim, tu se desperta pra essa parada de ganhar dinheiro? Porque às vezes o cara entra pro crime porque gosta, tem uns caras que entram porque quer um dinheiro, né? Não, eu fui entender mesmo que isso dava dinheiro na minha juventude. Sim. Quando eu comecei a fazer 15 anos, que eu comecei a entender certas coisas, ali eu fui vendo, sabe? Quando eu ia pros baile funk, eu via que os caras estavam vendendo droga de pistola ali, e ali eu fui vendo que aquilo ali era um negócio chamativo, que dava dinheiro na nossa visão momentânea. Você chegou a fazer esse estica aí com a intenção de quê? De botar roupa maneira pra ir pro baile? Essas paradas assim que o povo gosta de saber. Sim, pô. Na intenção de ter o melhor. Sim, intenção de ter uma roupa melhor, intenção de ter um telefone melhor, uma moto, um carro. Não, na tua época tinha telefone? Tu quase 50 anos, mano. Motorola, pô. Tinha, tá pô. Tinha Motorola, tinha um tijolão, ATL, pô. já tinha os tijolão. ATL. Que ano essa parada? Isso aí foi 2000, pô. Porque o tijolão, em 94, já tinha um tijolão. Já tinha o Telemig, pô. Aquele Telemig lá. Aí depois lançou lançou o Nokia. Caramba, né? Lançou o Nokiazinho, Nokiazinho, ATL. Pô. Aí, rapaziada, o Robinho aí, ó. Entendeu? Nunca fala aí nada. Foi o quê? Aí eu vi que aquilo... Aqui, ó, eu vi que aquilo tava dando dinheiro, entendeu? E ali eu comecei a pegar a visão que aquilo ali dava dinheiro, era uma forma que você arrumava dinheiro rápido, entendeu? Às vezes, num mês a gente ganhava um salário mínimo. Aquilo ali, quando a gente botava, em 2 dias vendia tudo e tinha que subir pro complexo e pegar mais droga. Pra você ver, era um dinheiro rápido, mas era um dinheiro mesmo que vinha rápido e ia embora. E ao mesmo tempo, né, cara, podia ter ali tanto uma desavença com esses meninos aí que tava formando essa milícia lá, e um tirar a vida do outro, a própria polícia do batalhão ali da área ali, né? Ali é o 12º, não, 7º. Ali é o 7º batalhão. Deixa eu te fazer uma pergunta, Epson. O Alex até ponderou aqui certinho o que ele perguntou sobre isso aí. Só que, quando a família do Epson entende que o filho dela, o Bill, o pai e a mãe, que ele já está se envolvendo no tráfico de droga, qual foi a reação dos seus pais? A reação? Quando eles ficaram sabendo, bom, eu me lembro até hoje, quando começou a rolar essa fofoca, que tava tendo adianto lá na rua do Bill, e ali, sabe, como minha mãe sempre trabalhou, minha mãe era cobradora na época, meu pai trabalhava nas barcas de Niterói. Pô, tu tá falando de cobrador a gente tava falando de cobrador agora. Tá igual o leão ele, né? Aquele cobrador. Um abraço aí pra todos os cobradores aí, os motoristas de ônibus também. Aqui, tá bonitão, tá igual a camisa do cobrador, nosso motorista aqui hoje. Tá de motorista ele hoje, meu irmão. Hoje eu sou motorista de ônibus. Fala aí, meu irmão. Entendeu? Conforme meu pai e minha mãe ficavam mais fora do que dentro, apesar de eu ter uma educação muito boa por eles, sim, mas eles trabalhavam muito. Minha mãe era cobradora e meu pai trabalhava nas barcas. Então, mesmo? assim, o dia eu ficava sozinho. Então, assim,
isso também me levou também ao caminho de querer fazer as coisas erradas. Por quê? Porque eles não estavam por perto. Colaborou, né? Porque eles não estavam vendo, entendeu? E quando eles ficaram sabendo, eles vieram me perguntar. Eu falei, você tá doida, mãe? Tá doida? Como que eu vou ficar aí vendendo droga aí? Só fico dentro de casa. Já era no portão mesmo? Já era no portão mesmo? Bateu no portão, fala aí. Toma, entrou. Aí minha mãe, filho, eu tô sabendo. Isso vai dar ruim pra você. Eu já tô sabendo. Falei, que isso, mas é loucura do povo, é mentira do povo. E sempre dando uma desculpa. E pensando que eu tava, sabe, fazendo bem, sabendo... Passando batido, né, pensando que eu tava passando batido, pensando que tava benzão na foto. Mas teve uma hora que eu vi que quando foi a cair, que a casa tá dando bom, né? Tá dando bom, o cara tá achando que nada vai dar errado. Mas a gente sabe, né? Quando começa... Operação surgiu, a casa cai, né, meu Vamos lá onde? Na rua do Bill. É isso aí. A polícia tá aí atrás do Bill aí. Como é que Bill fica? Foi isso que aconteceu. Quando ficaram sabendo que tava tendo um adianto, aí começou a passar pra Tama. Já não passava, começou a passar pra Tama. Antigamente era pra Tama. Pra Tama. Não passava, começou a passar. Quando eles começaram a passar, teve depois outros dias, eles começaram a parar em frente de casa. Por quê? Conforme você vai vendendo, vai chamando a atenção. A pessoa que compra, muitas das vezes, é a pessoa que te entrega. Entendeu? A polícia bota alguém filtrado, mano. Entendeu? Pra saber quem é o cara que tá vendendo ali alguma coisa. Então, Isso aí. A polícia é boa também. E o que aconteceu? Começou a acarrear problemas. Entendeu? Um morro que não era avisado, começou a se tornar avisado. Um morro que não era registrado, começou a pessoas a crescer o olho pra registrar aquele morro. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte aí, como é que esse papo aí de registrou, como é que começa a formar o crime. O crime, né? Não é nem o clima, é o crime no Abacatão. A gente entende, né, cara, que a polícia não é boba. A polícia, ela vai sondando ali, ela vai botando informante, formiguinha, mesmo, tá rolando um negócio aí, descobre onde é e começa a dar em cima, irmão. E começa a dar em cima. Patrícia aí, ó, te olhando. Valeu, meu amor, te amo. Tá trabalhando, Patrícia. E começa o povo, né, meu irmão? Como você falou, às vezes o cara vem comprar, onde tem? Aí vai falando, ali tem, aqui tem, ali tem. Pô, com o morro todo já tá sabendo, meu irmão. E aí vai chegar uma hora que não tem como você esconder mais dos seus pais. E quando chegou essa hora? Quando chegou essa hora, eu lembro que já tava muito visado já, entendeu? Era um morro de adianto, mas assim, o telefone tocava toda hora. Tinha arma já, vocês? Tinha um 22, um 38zinho. Só pra fazer um barulho, se precisasse, só pra fazer um barulho. Inclusive, o 22 era da minha mãe. Roubou a arma. Que antigamente estourou, tinha mesmo um oitãozinho dentro de casa. Tinha um 22zinho, pô. Mas me perdoa aí, mas agora você tá sabendo porque o 22 sumiu. Como é que é o nome da sua mãe? Dona Ana. Aí, dona Ana. Viu com o 22 aquele 22 que sumiu aquela época lá, que a senhora não sabia. Agora a senhora tá sabendo. Quem pegou teu 22, ó. É porque nessa época aí o pessoal de comunidade tinha um revolvinho com medo de estrupador. Um 6,35zinho, muita gente tinha. Sim, por quê? Porque era um morro que não tinha nada, era um morro tranquilo. E ladrão pode aparecer do nada. Era um morro aberto, a geografia era aberta, não tinha barricada, não tinha nada disso. Sim, era um morro tranquilo que todo mundo se conhecia, vinha pessoa de fora, entendeu? Pra curtir. Que tinha, no morro tem 2 quadras enormes, entendeu? Vinha pessoas pra curtir. Então, assim, quando caiu a casa mesmo. Eu lembro até hoje que minha mãe saiu cedo do trabalho. E nisso eu tava lá em frente de casa, sentado na pedra. Tinha umas pedras que a gente botamos grande, que ficava sentado os cria todinhos. Os cria jogavam videogame, a gente botava videogame na frente da rua lá, a tela pra fora, o videogame, ficava todo mundo até altas horas jogando. Era uma bagunça. Qual videogame que era? O Atari? Não. Nintendo? Não, era o Play 1 já. Já era o Play 1. Você tá contando a história da época de 80 aí, depois quando tu dá já era 80 não, pô. Não. Aqui já tá em 90, 90 e pouco. Já era o Play 1, já era o Play 1 já era o Play 1. E assim, eu lembro que eu dava muita coça nos cria. Quero mandar até um abraço aí pros cria aí, o Wellington, entendeu? O Fábio, entendeu? O Vinícius, o Renan, o meu irmão. Abraços pra todos aí nesta noite aí, amém? Amém, meu irmão, isso aí. Aí vamos lá, como a casa caiu? Mamãe chegou, saiu mais cedo do trabalho. Caiu, cara, não vai nem correr, não nem correr da polícia ainda? Calma aí, agora que vai começar o bicho pegar na vida dele. Primeiro vai correr da mãe, pô. Primeiro tu corre da mãe, né, meu irmão? 22 da mãe, né? Vai. Como a casa caiu, e foi, minha mãe chegou, certo dia ela saiu mais cedo do trabalho, tô dentro de casa, me lembro até hoje. Aí saí pra fora, os crias estavam tudo lá na frente lá de casa, lá a gente
curtindo. Aí minha mãe foi e chegou do nada. Ela já chegou, já viu os cria, já viu todo mundo rindo. Quando ela entrou direto pra casa, ela foi ver onde tava o 22. E nesse dia eu tinha acabado de pegar o 22 e tava na minha cintura. Tu já tava com uma marra de bar, né? Tipo assim, a gente jovem, né? Claro, pô, claro. Cria, entendeu? Os cria todos juntos ali se divertindo, já sentindo aquela emoção, entendeu? Achando Dinheiro entrando. Achando que tava mandando, achava que já tava com poder. E ali minha mãe foi e chamou eu e meu irmão. Disse que ela chamou eu e meu irmão. Teu irmão gêmeo. Meu irmão gêmeo. Teu irmão gêmeo, é isso mesmo. Everson e Everton. Trabalhava comigo também, fazia a mesma besteira que eu fiz naquela época, ele também tava fazendo. É mesmo. Entendeu? Caraca, ele passava dor de cabeça batido. pra tua mãe, dor Ele de passava dupla. batido, entendeu? E eu era o vilão dessa história. Então, assim, aí ela descobriu. Que aí, como? Certo dia ela não achou o 22, entendeu? E certo dia também ela achou uns papelotes, entendeu? E aí ela começou a desconfiar. E certo dia ela tirou a conclusão. Porque ela colocou, sabe, a vizinha pra ficar me olhando e a vizinha viu tudo. O vizinho abriu logo o bocão. E aí eu fui e falei a verdade pra ela. Também não escondi por muito tempo não, entendeu? Falei a verdade logo também pra ela. Aí ela ficou, por um momento ela ficou muito triste, arrasada. Porque, tipo assim, nenhuma mãe, nenhum pai vai querer isso pra um filho. Com certeza. Entendeu? Então, assim, bateu uma tristeza tão grande nela que até hoje ela sente essa tristeza. Mas, graças a Deus, hoje ela pelo menos tem um pouco de alegria. Por quê? Porque hoje ela me vê, sabe, transformado. Hoje ela me vê liberto dessas coisas. Mas a gente vai chegar na parte que você vai ser liberto. Antes você Entendeu? vai contar as tuas artes, né? Porque você já tava roubando 22 da sua mãe, já tava juntando patotinha. Tinha. E aí no Abacatão que era uma área tranquila, já começou a ficar... Falada, mal falada. E o nome do Bill sendo suado, né? São Gonçalo, né, meu irmão? Não, o Bill ainda vai contar muita coisa. Era o Bill aqui, Bill ali, Bill lá, Bill cá. Bill antes de se converter, fez muita merda. Então, o que acontece, cara? Nenhuma mãe cria um filho pra virar um bandido. Vai virar um bandido. Independentemente da área que o filho se envolva, assaltante, o tráfico de droga, porque toda mãe sabe, irmão. Toda mãe sofre, né, mano? E o fim dessa história, a mãe ela sofre juntinho com o filho, meu irmão. E sabe que em qualquer momento ela pode receber um telefonema, ó. Já era teu filho. Morreu. E qualquer mãe, é um pedaço dela. Todos os filhos são um pedaço da mãe. Então, é o que a gente fala para vocês aí, jovens. Meu irmão, antes de você achar que você é esperto, antes de você achar que você está correto, que você é o sabe-tudo, saiba que você está fazendo pessoas sofrerem que te ama. Sua mãe não dorme direito, seu pai não dorme direito, sua esposa não dorme direito, seus irmãos não dormem direito, seus amigos, aqueles teus entes queridos que te amam também, não dormem direito, sabendo que a qualquer momento pode receber um telefonema, ó, morreu. Se falar, tá preso, menos mal, tu tem tempo para parar, para pensar dentro do cárcere e refletir na vida. Mas morreu, meu irmão, segue seu juízo. Então fica um alerta para você aí que ainda está vivendo ou pensa em viver uma vida totalmente errada aí, meu irmão. Esse não é o caminho. Meu irmão, a melhor coisa é ter uma carteira de trabalho na mão do que você arriscar a sua vida, porque não vale a pena, não é isso, Everson? É verdade. Não vale a pena. O crime não compensa. Entendeu? E assim, aí quando chegamos à conclusão que aquilo estava dando uma mídia, ali a gente se reunimos, cria. Porque não só eu tinha um pedaço ali. Não é só eu que tava Eram quantos? Não só eu tava ficando falado, mas tinha outros cria. Sim. Era uns 7. Era eu, meu irmão, o Fiel, que hoje faleceu, hoje mora com Deus. É falecido? Falecido. Boquinha também é falecido. Entendeu? O Hélito tá aí. Graças a Deus tá trabalhando. Quero mandar um abraço pro Hélito também. Graças a Deus, né, meu irmão? Entendeu? O Hélito lá do Abacatão? O PA também faleceu também. Entendeu? E assim, Ó, de 7, 3 já faleceu. De 7, 3 faleceu. Hoje 4 estão vivos. Que é Graças eu, meu irmão, Deus, né, meu irmão? o Hélito e mais um. Beleza. Não mora nem mais O crime, às vezes você lembra assim de amigos que não vai voltar mais, né? Que a gente queria, fulano podia estar aí. Podia ser essa mil maravilha, né? O cara parou, tá aí todo mundo junto. Vamos contar nossa história lá. Mas a gente sobrou pra contar a história porque estamos vivos. Os verdadeiros sobreviventes, né, meu irmão? Se eu for contar aqui quantos amigos meus já morreu, filho. A gente vai ficar aqui vários programas. Vários. É como a gente costuma sempre falar, porque eu para mim, particularmente,
Um episódio que muito me marcou foi o episódio do Fábio Leão. Ele fala que nós temos um cemitério na cabeça. E é verdade, pô. Nós vimos gerações começarem, gerações morrerem, amigos próximos começarem, morrerem também, por diversas formas, ou dentro da própria, do que estava envolvido, ou a polícia, ou por morte de doença mesmo, né, cara? É muito triste, irmão. A realidade é uma, cara. A vida, ela tem um valor muito alto, mas tem muitas pessoas hoje trocando as suas vidas por nada, irmão. Por momentos de prazeres, por ilusões momentâneas, que lá na frente o cara para e analisa. Meu irmão, o que eu fiz da minha vida? É verdade. E aí, a sua mãe descobriu. Aí minha mãe descobriu, aí e teu pai também vai descobrir, Isso porque aí. com certeza ela chamou ele. Né? Isso aí. Meu pai e minha mãe descobriu, e aí não teve mais pra onde esconder. Foi aí que a gente reunimos, os cria, se reunimos. Aí começamos a botar o bagulho pra ferver mesmo. Pra ferver, né, entendeu? meu irmão? Ó, você olha um lado, olha o outro, entendeu? A gente vai fazendo isso aí, pegando droga do complexo. Aí a gente começamos a parar no complexo, dessa parceria aí, já começamos a dormir no complexo. Nessa parceria começamos a andar, sabe, pelo complexo. A parceria foi crescendo, porque ali foi se tornando visado. Entendeu? Uma droga que a gente tava riando que ninguém via aqui em São Gonçalo. Uma droga boa. Então, assim, começou a ficar visado. Começou a gente subir o morro. E ali a gente entendemos que não tinha mais pra onde correr, mano. Já tava avisado pela sociedade, avisado pelas autoridades. Entendeu? E ali chegou uma certa vez que, quando minha mãe já ficou sabendo de tudo, que foi passando meses, anos, foi aí que eu entrei de cabeça mesmo. Porque... Falei, bom, já comecei, então eu vou terminar uma coisa que eu já comecei. Mas como é que tu fala agora, vou entrar de cabeça mesmo? Tu já comprou revólver, essas paradas? Porque pistola, aí já... Tu já começou a ficar andando no morro com marra de... como é que é o apelido mesmo? É o Bill, mané. Tá, do Abacatão. E é o seguinte, já era, mano. Todo mundo já sabe quem é o cara. Foi assim, como que a gente já tinha feito já parceria com o complexo, que a gente já tava ficando forte no complexo, a gente ia pro complexo ficar forte, mano. Ficava forte, os cria ficavam doidos, os cria, caraca, nós tá fortão, mano. Imagina quando chega no Abacatão, porque vocês quando chegam no Abacatão, vocês já estão com conexão com a rapaziada mais... Isso, aí quando a gente chegamos no Abacatão, a gente já começamos a bolar os planos, né? Tem que ter uma atividade, aí já começou, tem que ter uma atividade, porque o negócio tá crescendo, como que a gente vai? Tem que botar alguém pra vender, entendeu? Aí já começamos já a aliciar, entendeu? E a porta da tua casa lá? Que entendeu? Já saiu de lá, já não era mais lá, entendeu? Já comecei a desaparecer um pouquinho, já começamos a botar organizar mais com as 38, coisas, né, entendeu? Já começou que naquela época eu não tinha pistola, não era muito visado pistola. Hoje em dia hoje qualquer lugar que você vai tem. Entendeu? Aquela época não, era 38, entendeu? Era um Magnum, entendeu? Quem tinha um Magnum era... Entendeu? Era um canhão, assim, né, mano? Então, assim, ali foi ficando visado, já foi ficando já certo, ficou um quadrado já mais organizado, entendeu? Ali a gente já tava vendo que a gente já tava botando dinheiro, entendeu? E assim, tanto que a gente tava botando dinheiro que os pessoal do Rio, não só do complexo, mas como os outros complexos, começaram a crescer o olho naquela comunidade, naquela localidade. A gente entende o seguinte, as pessoas, não é a questão de começar a ter um olho, ver a oportunidade de poder, como tu já está estruturado aqui, você pegar uma outra comunidade e estruturar, abrir um leque, né? Porque a realidade é outra. Depois que aconteceu as ocupações, muitas comunidades que antigamente você via uma pistola, um revólver, hoje você chega aí, irmão, tem 5, 6 fuzil, 10 fuzis, comunidade que o cara andava aquela arma enforcada ainda, ninguém via. Hoje já tem barricada, hoje já tem fogueteiro, hoje já tem de tudo, meu irmão. Por quê? As UPP, irmão, elas faliram praticamente. Na realidade, as UPP levou foi o crime para vários lugares, atravessou Niterói, Baixada. O Brasil inteiro. E aí, isso aí. Não, aqui estão falando daqui do Rio, né? Que o UPP é aqui no Rio. O problema é que é o seguinte, o governo quer montar programa só para oprimir na comunidade. Oprimiu uma comunidade e vazaram para outra. Boa. E a gente sabe que a gente viveu lá na comunidade que o PP não deu certo. Eles querem não deu certo, isso aquilo. Pô, não deu, né? Sabe que não deu. Sabe qual é a intenção, Alexandre? A minha intenção? A intenção pra mim, na minha visão do governo, o governo não era para fazer essa instalação de UPP.
Por que não, o dinheiro que eles gastaram hoje, e hoje eles viram que não trouxeram o resultado, por que eles não investiram nos colégios da comunidade? Por que eles não investiram, sabe, na educação dentro da comunidade? E outra coisa, se não investir hoje na educação, nas comunidades, lá na frente a tendência é piorar. Tá me entendendo? Porque se 30 anos não funcionou, vai continuar agora com opressão? Não vai funcionar. Na comunidade precisa de cultura, educação, fazer teatro lá dentro para poder tirar artista lá de dentro, né? Compositores. Tem que incentivar o pessoal aí que faz rap, trap, porque já estão começando a oprimir, né? Porque o cara, de repente... Sabe? A maior verdade... Começa já a querer falar, não, isso aí, pô, o cara tá cantando, né, Robinho? A maior verdade, Everson, o Alex, e você que tá nos vendo. Nós estamos ao Quando vivo. eles vê que a pessoa da comunidade tá alcançando os seus espaços, o rico, olha bem, nunca vai querer ver um favelado morando dentro do Alphaville com ele. Nunca vai querer ver ele morando no mansões do lado dele. Nunca vai querer, irmão. Sabe por quê? Porque ele não acha justo o cara que trabalhou a vida inteira e o cara hoje fez uma música, a música explodiu, a internet é um mecanismo digital de que, meu irmão, te deixa rico da noite pro dia. O cara não aceita, meu irmão, a vizinhança que o cara vai ter do lado. E teve vários artistas, amigos nossos aí, que fizeram abaixo-assinado e saíram dos condomínios onde moravam. Que a galera chega também tocando terror, né, meu irmão? Bom. O cara que tava na maior paz acorda do lado com o cara tocando a música no último volume. E bota aqui, bota ali, tirar daqui, tirar de lá, meu irmão. Porque tem uns funk aí, vamos respeitar o funk, mas tem uns funk aí que não dá pra... Tu passa, tu fala, meu irmão, o funk mudou também, muita coisa, mas também tem muita coisa boa. Mas tem uns funk aí, meu irmão, eu acho que só tirou da comunidade pra tocar na rua, dá problema. E um ponto que eu peguei interessante aqui do Alexandre, que ele falou que investe na cultura. Sim. Sabe por quê? Cara, a comunidade já tá sofrendo muito com opressão, o governo oprime há mais de 30 anos. Eu quero deixar um recado muito... Sim. Muito abrangente. Assim, o tempo que eles investiram e estão investindo no dinheiro que não tá dando certo, por que ele não vai atrás de talento que tem dentro da comunidade? Porque se a gente for ver... Tem muito talento dentro dessas comunidades. Tem muito, sabe? Tem muitas pessoas que têm qualidade. Rapaz, tem garotos que estão entrando, metem a mão em fuzil na comunidade porque não tem um violão, filho, pra tocar, né? Não tem uma bateria, não tem um... E o governo quer só oprimir. O governo só quer guerra. E a comunidade não quer guerra. A comunidade quer a paz. A comunidade quer a paz. Porque viver na comunidade, na realidade, a gente sabe que é bom, que todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Só que eles têm que entender quando a polícia entra dando tiro e às vezes tentou acertar o bandido, mas acertou o manel da padaria. Então, o coroa morreu, isso aqui. Pô, isso aí revolta o povo, cara. Revolta. Não é que a polícia não tem que fazer operação, mas é que é o seguinte, operação em comunidade há anos que não tá dando certo. Há anos. Não dá certo, não tá dando certo. E se a gente for A polícia tira 100 fuzil... Aí a polícia, esses dias aí tem aparecido aí que a polícia, só no primeiro mês do ano, pegou quase 200 fuzil, a PM contando aqui do Rio de Janeiro. Pô, mas e aí pega 100 fuzil, mas daqui a pouco no outro mês pega mais 100 e não para. Tá entendendo? E aí, o que resolveu? Cara, a gente entende que com violência só gera violência. Isso aí. Nós vivemos no Rio de Janeiro hoje que é um barril de pólvora. O nosso estado carioca, irmão, é um estado muito bonito. Entendeu? O Rio de Janeiro é um estado que o mundo quer conhecer. Só que ambos os lados, irmão, tem que se ponderar. O mundo quer conhecer também, o mundo quer conhecer mais a Zona Sul, né? As pessoas têm que se ponderar tanto o lado de cá quanto o lado de lá. Entendeu? A guerra, ela não é boa para ninguém. A guerra, ela só faz com que pessoas percam as suas vidas, né? Pessoas inocentes também percam suas vidas. E às vezes você tem uma casa, irmão, numa localidade que vale 50, 100 cruzeiro, devido ao problema ali, tua casa de 50 passa a valer 20. Tua casa de 100 passa a valer 50. Então todo mundo perde, irmão. Não é só você que perde aí, que está envolvido no que você possa estar envolvido, né, meu irmão? E às vezes você prejudica quem você acha que não está prejudicando, pô. Essa é uma realidade da vida.
Eu quero saber da tua mãe. Ela deu na tua orelha, puxou tua orelha. Tomou 22? Fez? Tomou 22 e deu no pé de couve. Fala. Mas já tava comprando 38? O 22 foi... Retornou pro guarda-roupa dela. Mas aí teve um tempo aí que sumiu de vez. Aí não, aí sumiu de vez, né? Aí já era. Sumiu de vez. Aí a gente tá rindo aqui, mas Entendeu? a gente sabe que isso é Mãe sofre, irmão. Mãe sofre, mãe Vou te sofre. falar, mãe sofre. Mãe sofre, pô. Mãe sofre. Entendeu? Não deseja isso a nenhuma mãe, mano. E ó, mãe não abandona os seus. Não. Independentemente da opção que o filho ou a filha venha a ter. Ó, mãe, ela nunca vai abandonar um filho que entra para a vida errada, ou uma filha que muda de opção sexual, ou um filho também que muda de opção sexual, que hoje, né, cara, existem muitos jovens, cada um que tomam posições diferentes, e tem pais também que apoiam. Então você aí, ó, apoie os seus filhos, independentemente da vida errada. Não que o seu filho continue traficante ou assaltante, mas você sempre fale a verdade para ele. Ó, sua mãezinha tá com o coração velho, sua mãezinha pode acabar perdendo a vida por causa de você, entendeu? E vocês, filhos, aprendam a honrar seu pai e sua mãe, porque é mandamento bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se acrescentem sobre a face da terra. É por isso que o que mais acontece hoje, o Alex, são pais enterrando os filhos. Você passa em qualquer, irmão. Irmão, hoje tem fila, tem vaga. Hoje tem fila para enterro, irmão. Tem gente que faleceu hoje, nessa data de hoje, só vai ser enterrado daqui 3 dias, porque não tem lugar, nenhum cemitério para poder enterrar. Então, o mundo, ele está virando de pé para cabeça. O certo era nós enterrarmos nossos pais. E por aí está o seguinte, ordem natural da vida. Os pais enterrando os seus filhos, meu irmão. Tu não tinha medo, não, Epson, de perder a sua vida? Até mesmo com um ataque ali de um inimigo ou policial, ou até as próprias pessoas que estavam do lado. Medo, se a gente não falar que não tinha, a gente tinha medo. Sempre vamos ter medo. Entendeu? As pessoas podem bater no peito e falar, não tenho medo da morte. Claro que tem medo da morte. Sim. Entendeu? Mas a coragem é maior, né? Entendeu? As pessoas querem falar que baixa no peito que não tem medo da morte, que tá esperando ela. Ninguém espera a morte chegar. Ninguém quer, né? E ninguém quer que essa morte chegue. A verdade é essa. E assim, quando eu parei pra pensar que eu já tava envolvido... De cabeça, já tava de cabeça no negócio, já que eu já tava o negócio fruindo, abrangendo, crescendo. E ali bateu, aí foi aí que começou a bater, sabe? Aquela ansiedade. O que eu fiz? Aquele nervosismo. O que eu fiz? Já não dormia mais em casa? Já não dormia dava mais. Já não dá, quando dormia, já não era aquele dormir. Aquele sono tranquilo, entendeu? E ver a minha mãe também ali, sabe? Não dormindo tranquilo. Entendeu? Porque também traz desespero pra mãe. Preocupada, né, meu irmão? Preocupada, o que ia ser, o que vai acontecer, o que vai ser da vida do seu filho. Será que amanhã meu filho Será que amanhã ele vai estar vivo? Será que agora, se ele sair, ele vai tomar um tiro? Então, assim, quando eu fui ali parar pra ver, eu já era tarde, já tava mais que envolvido. Então, eu não podia parar, por quê? Por causa do ponto que eu te falei, da Melícia, que a Melícia eram uns polícia. Sim. Que era nascido e criado com a gente, conhecia a gente. Então, assim... Aí já virou inimigo, né, meu Já virou inimigo, entendeu? Nada já virou inimigo. Ela é nascido e criado com a gente, mas se tornou inimigo por quê? Porque eles vinham repreender a gente. Eles davam tapa na cara dos cria, entendeu? E a gente começamos a pegar isso que a gente tinha que parar com isso. A gente tinha que fazer alguma coisa para eles parar com isso, para acabar com isso. Sim. Entendeu? Então a gente fomos se envolvendo. Entendeu? Eu não só falo de mim, não, eu falo dos cria, falo de todos que começou comigo. Entendeu? O negócio não começou comigo, começou com os cria. E o negócio dá dinheiro, é visão. A gente ia pro baile, viu os caras tudo de pistola, de maçarico, tudo com ouro fino, o relógio, caraca. Aí os caras, a mulher que entrou, né, nascido e criado comigo, já tá na boca aí, já tá andando de ouro, mulher bonita, carro, moto, casa, já... E isso foi chamando a atenção dos cria. Aí, o negócio é a gente botar esse negócio pra registrar e botar pra frente. Aí veio aquela ilusão, falsa entendeu? Sensação, aí começou a guerra, mano? começou as intrigas, milícia, aí acabou com polícia, aí quando foi ver, o morro foi ficando falado, aí começou a guerra, depois começou a guerra entre milícia e bandido com polícia. E aí o negócio foi ficando mais sério. E o nome Bill sendo suave. E o negócio foi ficando mais sério. E tive que mudar de apelido e tudo por causa disso, cara. Tive que sumir um pouco dali tudo. Aí eu teve outro apelido? Qual foi o... Verdão. Já mudou de Bill pra verde, né? Abacate já tava verde, já eu me mudei pro Morro da Chumbada.
Aonde que eu trafiquei na chumbada também. Foi pra chumbada? Trafiquei na chumbada. É perto ali um outro? É Morro de Vizinho. É Boa Vista, né? É, Boa Vista. É Boa Vista, Boa Sul, é isso mesmo? Isso aí. Boa Vista, Boa Sul. E chumbada fica no Rocha ali, Galo Branco. Eu sei porque eu já ouvi no rap lá do Claudinho Bochecha, né, meu? Boa Sul, Boa Vista. Eu já... Esse dia, até você aí que ainda não viu lá na Netflix lá, ó. Você vai propaganda na Netflix, não. Mas veja lá o filme lá, Nosso Claudinho Sonho. Bochecha. Muito bom, cara. Que filme. A história dos dois é uma história muito bonita, sofredora, meu irmão. Entendeu? Aí voltando, inclusive quando... Tu passou na Coruja também, né? Passei. Ah, então tu conheceu o Gaguinho, nosso parceiro Gaguinho. Gaguinho. Tu lembra do Gaguinho, né, Lembro, Robinho? o Gaguinho já ficava finíssimo. doidão. Gaguinho era nosso Gaguinho bebia uísque pra caramba. Inclusive, assim, eu não falei com ele, mas eu falei quem tava de frente pra ele na época. É. Assim, deu talarico, 50, entendeu? Sim, Deu sim. Já morreram? A gente conversa, não, estão lá, Então não falo nenhum. Pra graça de Deus. Relaxa. Então, o que acontece, meu irmão? Você vê, às vezes a gente fala de cada 10 nomes que a gente cita, 3, 4 ou 5 Já morreu. já não estão mais nessa vida aqui, não tiveram a oportunidade, né, cara, que nós tivemos. Mas por que nós tivemos essa oportunidade? Porque um dia nós reconhecemos, irmão, que a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum. A gente não entendemos que sem Jesus a gente não consegue chegar. Verdade. Né, meu irmão? Tipo assim, chega uma hora na nossa vida que você pode estar de fuzil, de cordão de ouro, dinheiro no bolso, mochila nas costas, carro bom, casa boa, mulheres, mas fica um vazio, irmão. Existe um vazio dentro de você. Naquele momento ali do baile, aquela alegria, todo mundo se drogando, bebendo, mas quando tu chega no teu canto sozinho, você fala, meu irmão, amanhã pode ter operação, como é que vai ser? Pra você ver, quando começou a verdadeiramente a ver que a situação já estava caótica, que a situação não tinha como reverter mais ela para tranquilidade, ali eu tive que sair por um tempo da localidade. Por quê? Porque já chamou a operação, já atraiu, sabe, a operação para a comunidade. E ali eu tive que me mudar para Chumbada, e ali eu trafiquei na Chumbada, fiz parte, sabe, da criminalidade da Chumbada. Ali eu fui crescendo, comecei com uma atividade, entendeu? Comecei com uma atividade, depois fui a vapor. E ali eu rodei pela Chumbada, entendeu? Tirou uma cadeia? Tirei uma cadeia pela Chumbada. No 12? Ele tirou 8 anos. Ele tirou 8 anos. Tirei 8 anos. 8 anos, meu irmão? No Ele vai 12? contar isso, ele vai contar essa parte. Não, vambora, vamos cair já pra dentro dessa parte aí, meu irmão. Oito. Você foi preso na Chumbada, Na Chumbada. mas então jogaram alguma arma em cima também, né? Não, Pra eu poder- traficava na Chumbada. Sim, sim. Entendeu? Eu já traficava. Mas rodou na boca, rodou Rodei como? na boca. Na A boca. polícia chegou, Chumbada, estourou. chumbada já era mais... Nessa época rolou uma operação, nessa época até o frente do morro morreu nesse dia que eu rodei. Entendeu? Falecido MR. Entendeu? Que Deus venha cada dia mais confortar o coração da família do MR aí, do JF, entendeu? Amigos bons que eu perdi também, entendeu? Amigos que fiz uma amizade sincera, sabe? Ali eu consegui abranger mais a minha comunidade que eu era nascido e criado. Que ali também, né? que ali eu fiz uma sociedade com eles também, comecei a jogar Tu juntou um a negócio pra lá Abacatão na também. Chumbada, então? Entendeu? Fiz uma conexão. um consórcio, Conexão, entendeu? né? Pegava a droga dali e levava pra lá e dava na mão dos cria. Então eu fiquei assim, eu fiquei traficando a chumbada e jogando um negócio no Abacatão, entendeu? Pô, e aí já botou o Abacatão pra ficar daquele jeito, né? entendeu? E aí foi rolando, começou a guerras interna entre milícia e bandido, morreu muitos cria, É minha, entendeu? mano. Muito cria, morreu também muito Teve milícia. alguma parada que aconteceu assim, que tu tava também, falou, meu irmão, vou morrer, mas conseguiu sair? Cercadão, sozinho? assim, tipo cercado. Onde? Dentro do Abacatão ou na Chumbada? Abacatão. Na Chumbada foi várias vezes, na Abacatão também várias vezes. É, tem que contar essas partes assim pra Entendeu? gente ficar ligado. Eu lembro uma vez na Chumbada, uma certa vez eu tava na boca de fumo, ia rolar baile no dia, a gente no fecho, contando o dinheiro com os frentes da boca, com os gerentes, com os vapor. E ali, sabe? E ali a gente contando, e ali a gente foi contando, foi passando, chegando a hora do baile, quando deu... Faltava acho que meia hora pra dar meia-noite pra iniciar o baile. Aí rolou uma operação do nada, com o arrigo pago. Os polícias quebrou o arrigo, entendeu? E logo nessa entrada que a gente tava no fecho, entendeu? Eles conseguiram balear 2, entendeu? 2 naquele dia morreu, entendeu? Eu consegui sair, Caramba, irmão. entendeu? Tive um livramento nessa noite, a qual, sabe, morreu 2 do meu lado, mas mesmo assim eu consegui sair. No outro dia, de manhã, quando eu cheguei na boca de fumo, pra armar a boca de fumo, lombrou de novo.
Aí nesse dia foi 1 morto e 3 presos. E eu, sempre Deus dando um livramento ali. Dando escape, dando escape e livramento. A sua mãe nessa época, ela frequentava alguma igreja? Não. Minha mãe na verdade, minha mãe, hoje ela faz trabalho, ela é mãe de santo, ela. Sim. Entendeu? Ela dá umbanda, ela. Entendeu? Mas ela crê em Jesus. Não, sim. Todos nós cremos em Jesus. Entendeu? E eu creio também que ela é afastada. Eu creio que Deus, uma hora, um dia certo, especial que ele tenha marcado, vai encontrar ela novamente. Entendeu? O importante é o seguinte, a gente aqui não gosta de fazer acepção de quem tem fé. Não, jamais. Em uma coisa, outra em outra. A gente respeita todo mundo cada um com a sua fé, entendeu? A gente aqui crê em Jesus. Tu também crê, tu teve um encontro, Robinho. Mas as pessoas que estão ali nas outras religiões, elas têm que ser respeitadas. Isso aí que a gente prega aqui também. Entendeu? Isso aí. Tem que ser muito respeitado. Tem que respeitar a pessoa, entendeu? Porque você tem que... A pessoa tem o direito de escolher o que ela quer seguir. O direito de escolher livre-arbítrio, né? Pois a palavra do Senhor próprio diz. Primeiro mandamento aqui, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento? Amar o teu próximo. Amar o teu próximo. Então não tem excepção de pessoa, é todos. Não tem excepção de religião. E você não conquista uma pessoa querendo que ela acredite no que você acredita. Isso aí. A gente nunca vai ganhar alguém se a gente não dá respeito a essa pessoa. Sim, sim. Não tem como a gente ganhar alguém da nossa casa, alguém da nossa família, alguém da nossa vizinhança, sem a gente não mostrar respeito, carinho e amor. Verdade, entendeu? Carinho. O amor tem que estar na frente. Você falou uma coisa muito interessante. Por quê? Logo assim, quando eu entrei pra igreja, meu irmão, eu me achava o santarrão. Tudo é pecado. Virou crente, irmão. Não, virou crente, já virou... Tudo era pecado. Virou certinho, né? Certinho. Aí eu proibia muito o acesso dos meus familiares na minha casa. E eu vi que eu estava me afastando da minha família. E a minha família se afastando de mim. Porque, meu irmão, tipo assim, fulano bebe, não, quero que não. Fulano fuma, quero que não. Tu tava tipo falei, aquele... Tu já tava aquele crente... Tipo assim, irmão. Eu falei, cara, calma aquele aí. Crente, tipo assim, aquele crente que todo mundo rígido. Não vai ser dessa forma que eu vou ter o respeito deles e eles terem o meu respeito. Isso aí. Só que chega uma hora que você começa a entender o evangelho. O evangelho é muito mais do que muitas pessoas acham que são. Quando você não ama o teu próximo, como é que eu posso só amar quem me faz bem? A própria Bíblia diz que eu tenho que amar os que me perseguem. E orar pelos inimigos. E orar pelos inimigos. Eu sei que hoje eu não tenho mais inimigo e não tenho mais perseguidores, porque minha linha de inimigos acabaram. Só que tem pessoas que às vezes podem falar assim, esse programa alguma coisa que a pessoa não agrade, possa ser um inimigo oculto, porque inimigo presencial nós não temos mais. Agora, ocultos, o inimigo pode levantar vários, que a nossa luta é contra a carne não, é contra a principado e potestade. Boa. Então o inferno ele sempre vai se levantar, mas saiba que ele sempre vai se levantar na sua vida para cair, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, contra a minha, contra a vida dos teus e contra a tua casa, meu irmão, não é isso? Glória a Deus, é por aí. É por aí. Meu irmão, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou que foi preso lá na Chumbada. Na Chumbada. Meu irmão, como é que foi essa prisão? Só explica para o seguinte, meu irmão. Eu tava assim, a polícia chegou, pegou e tá ali. Ele tava contando a operação, velho. Operação, mano. Tava contando dinheiro, Morreu frente nesse dia. Quem morreu era? Frente, o MR. É mesmo? MR. MR e o segurança dele. Que hora estourou essa operação? Faltava meia hora para dar meia-noite para começar o baile. O arrego pago. É mesmo, cara. E inclusive foi eu mesmo que levei o arrego os polícias foram pegar dentro do baile o arrego. Pegaram o arrego dentro do baile na nossa mão. Quanto a isso ninguém acredita. Virou as costas. Não, tem um áudio do falecido Gaguinho falando, cara. Deu mó merda isso aí. Virou as costas, mano. Nisso que virou as costas, entrou mais outra equipe, isso aí. Eles falam barca. Eles falam que era a equipe. Outra equipe, mas não era, foi a mesma equipe, porque o plantão daquele dia era o mesmo plantão que tinha acabado de pegar o arrego com a gente. Eles furaram o arrego. Mataram o frente, mataram o de segurança, também quase fui também nessa, aí fui nessa que eu rodei. Eu já passei por uma parada dessa, tu mandar pagar, daqui a pouco entra.
Caraca, entrar no metal, né? Pô, cabeirão me tacar aqui no chão, quebrar muito, já passei por muito disso, muitas vezes disso. Só que é o seguinte, meu irmão, vamos fazer o seguinte aqui. Como hoje essa é a primeira parte do episódio, nós vamos ter que aguardar a segunda parte agora. Para poder você contar como foi essa prisão e como foi esse tempo teu no cárcere, entendeu? As dificuldades que você enfrentou, familiar também, entendeu? Como foi isso, nós vamos ter que guardar para o segundo episódio. E lembrando aí o pessoal aí, que eles falam às vezes assim, pô, mas vocês contam aí, pô, o podcast tem que durar mais. O podcast, gente, é pago, o estúdio é pago, a gente só tem essa hora, por isso que a gente faz esse corte. Quando a gente tiver um pouquinho mais forte. Esse QR Code aí que tá ruim de funcionar. A gente depende de vocês aí, vocês que puderem estar nos ajudando aí, ó. Você vê aqui que tem alguns colaboradores aí nos apoiando, mas é graças a eles também que o programa tá no ar, entendeu? Né? Então vocês saibam que, ó, toda ajuda é bem-vinda. Você é empresário. Não, e a gente estamos para trazer um cara que foi do... que foi do... Não, que foi do Cangaço. Você quer falar o programa todo? O povo já tá até falando... Aí tu tá roubando a cena, Robin já tá falando mais do que o entrevistado. Não, deixa eu contar uma coisa aqui. Tem uma pessoa... Hoje eu sou trocador de ônibus. Homenagem. Homenagem. A gente tá com um cara... A gente tá com um irmão aí que ele foi... Aquele cara que assaltava o Cangaço. Prendia a cidade, botava todo mundo e tal e assaltava os bancos. E ele tá lá no outro estado aí, que eu não vou contar não, que tem que ficar no mistério. E a gente quer trazer o cara, só que pra gente trazer o cara, pra ele contar, a gente tem que dar uma estadia pra dormir. Não é que tem que pagar o cara. A gente tem que botar o cara num lugar maneiro, o cara acordar, a gente pagar um almoço, pagar essas coisas, e aí o pessoal... Assim, o podcast, a gente tá querendo chegar nesse patamar de trazer pessoas de outros estados, pagar um voo, pagar essas coisas e vir. Mas, na tranquilidade, vai acontecer. Galera, lembrando, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí, colabore conosco aí, entendeu? E você, empresário, que estão aí nos ajudando aí, a JVL Distribuidora, Afroreg Audiovisual, a Frusão, material de construções aí e reforma, Ziran, empresa de transporte logístico. Você que quiser ser um patrocinador desse canal também, as portas estão abertas, entra no direct lá, a gente senta, conversa, o que for de bom agrado para ambas as partes, pode ter certeza que vai ser muito bom. Não é isso, Everson? E vamos continuar contando mais história, né? Isso aí, isso aqui, o podcast é sobre sobrevivente. Então, vocês que é um sobrevivente, contribui, ajude com o QR Code aí, conforme o irmão Alexandre falou aqui, que tem um QR Code logo embaixo na telinha. Ajude um valor, pode ser um valor específico, pode ser um valor que você sentiu no coração de ajudar, ajude, porque essa obra aqui não é só para quem está sendo entrevistado. Essa obra é para vocês aí que tá nos assistindo, para um filho, entendeu? Para um pai, para uma mãe, entendeu? Que tá precisando ouvir uma palavra. Então é muito interessante vocês contribuírem para esse programa, esse podcast continuar de pé. Então assim, eu quero deixar um conselho, uma palavra só para finalizar esse podcast, que a Bíblia, a primeira parte, que a Bíblia diz que há caminhos que parece que são bons, mas que nos leva a ruínas. Então você aí, do outro lado que tá me ouvindo, que tá no caminho, que tá achando que tá sendo bom pra tua vida, um tráfico de droga, uma prostituição, esse caminho pra tua vida não tá sendo bom não, tá sendo um caminho de ruína, que por um momento ele se torna bom pro nosso olhar, mas quando a gente vai ver é um caminho que tá nos levando à ruína, à morte. Então vocês que tá nesse caminho, saiam, porque há tempo de você sair, porque enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então eu quero deixar essa palavra para quem está nos assistindo nesta noite. Então, sabe, se você tem a oportunidade de largar o crime, larga o crime. Se você tiver a oportunidade de largar a prostituição, largue a prostituição. Os vícios, né? Os vícios, entendeu? Essas bebedices, o alcoolismo, porque isso tudo tá te levando pro caminho da morte. E Deus não quer, sabe, levar ninguém pra morte, pra vida, pra morte da condenação, mas sim Ele quer levar a gente pra morte, sabe? A vida eterna. Quer levar a gente pra vida eterna. Pra nossas vidas. Sim, a gente fica muito feliz, Everson, do teu primeira parte aí, do teu testemunho, né, cara? Tem muita coisa pra contar. E
Lembrando que toda segunda, às 19 horas, e todas as quintas, às 19 horas, aguardamos vocês, porque somos todos os sobreviventes.